Olá pessoal, eu vou gravar esse primeiro vídeo aqui para explicar um pouco para vocês como é que funciona o Jupyter Notebook, tá? Porque esse Jupyter Notebook vai ser a IDE que nós vamos utilizar para fazer o mini curso de introdução à programação Python, tá legal? Primeira coisa que eu quero fazer aqui é mostrar para vocês três diferentes maneiras que você pode estar instalando essa linguagem, porque o que acontece? A Python, como qualquer outra linguagem, ela tem que ser instalada dentro do teu computador. Uma das maneiras para você fazer isso é utilizando o próprio site do Python, né? Então nós temos aqui python.org.br, que seria uma possibilidade. Quando você quer instalar essa linguagem por esse site aqui, você pode então entrar nessa aba Inicie-se e fazer o download da linguagem Python, certo? O que ele vai fazer? A partir do momento que você clicou para instalar desse site aqui, esse site ele apenas vai instalar a linguagem Python 3 e também tem uma IDE, né? O que é essa IDE? A IDE é basicamente como se fosse um software, né, que pode fazer a interpretação do código no teu computador. Então, quando você clica nesse download do Python por esse site aqui, ele vai fazer a instalação dessa linguagem e aí uma IDE do próprio Python, tá? A nossa intenção é que a gente consiga utilizar um software um pouco mais robusto, um pouco mais interessante, que facilite as nossas atividades durante o minicurso, tá ok? Então, essa daqui é uma possibilidade, mas eu prefiro que vocês façam isso utilizando uma distribuição chamada Anaconda. O que é então esse Anaconda? Ele não deixa de ser um pacote de softwares e bibliotecas, tá? Que ele já consegue instalar no teu computador tanto a linguagem como algumas opções de interfaces para você fazer a programação. E junto com essas interfaces você tem a possibilidade de utilizar diferentes bibliotecas para que você consiga importar essas bibliotecas que facilitem alguma tarefa tua do dia a dia, né? Então pode ser uma biblioteca relacionada à visualização de dados, uma biblioteca sobre matemática, sobre geração de números aleatórios, enfim, a gente vai fazer a utilização de uma biblioteca apenas, chamada Matplotlib, mas a gente vai ver isso um pouco mais dentro do mini curso, tá? E a ideia que a gente vai utilizar durante o mini curso vai ser essa ideia aqui chamada Jupyter, tá? Eu recomendo essa ideia aqui porque ele consegue, de uma forma bem estruturada, bem simples, fazer com que o teu código ele seja bastante legível, ele é fácil de editar muitas vezes e a parte de visualização de dados é bastante boa. Então o pessoal que pretende algum dia ou o pessoal que já trabalha com a parte de ciência de dados, machine learning, visualização, estatística, eu recomendo que trabalhe com esse Jupyter aqui, tá? Bem, primeira coisa então, eu peço que vocês possam, por um exemplo, dentro do site do Google lá, vocês podem fazer a busca por Anaconda Download. Tá? Quando você digita isso daqui, ele vai te encaminhar. O primeiro site que aparece aqui é edição individual. Então, clicando nesse site aqui, você já vai ter. Então, vai ser encaminhado para esse site aqui do anaconda.com. E aí você pode fazer um download, tá, dessa distribuição. Ok? Então, independente se você tem Windows, o Mac, tem Linux, você consegue fazer o download dessa distribuição. No meu caso aqui, eu tenho Windows e tenho a arquitetura 64-bit. Então, você tem que escolher qual que é a arquitetura certinha no teu computador. A maioria do pessoal vai acabar utilizando essa arquitetura aqui, tá? Ok? Então, clica, instala, ele tem 466 megabytes, por isso que eu acho interessante vocês fazerem isso antes do mini curso, tá? Porque senão ele vai tomar um tempo aí fazendo o download dessa distribuição e a instalação, tá? E a instalação é bem fácil, tá, pessoal? É só vocês ir seguindo o passo a passo ali. Qualquer dúvida vocês podem me procurar antes do mini curso, tá? Eu vou deixar disponível meu e-mail para qualquer dúvida, certo? E depois que você instala essa distribuição, vocês podem já acessar então, porque essa distribuição ele vai instalar o Python e vai instalar algumas possibilidades de IDEs. O que a gente vai utilizar, ele tem chamado Anaconda Navigator. Tá? Esse daqui é um navegador que você pode selecionar qual tipo de software você quer utilizar, mas eu acho que para um mini curso, para ficar um pouquinho mais tranquilo, o Jupyter eu acho bastante interessante.
Para você acessar no computador, o modo mais fácil, creio eu, é digitar Jupyter, né, no teu campo de pesquisa aqui. Então você pode abrir diretamente o Jupyter, tá? Ou você pode, por um exemplo, para verificar outras opções, digitar Anaconda, porque aí você pode entrar nesse Anaconda Navigator aqui que eu comentei com vocês, tá? Então eu vou clicar nesse navegador aqui do Anaconda só para vocês darem uma olhada. Então tá aqui, pessoal. Esse daqui é o navegador que o Anaconda instala para vocês, tá? O Jupyter que nós vamos utilizar é esse Jupyter Notebook. Ele é um pouco diferente desse Jupyter Lab, não vamos comentar sobre isso daqui agora. Então por aqui a gente vai dar um launch para utilizar esse Jupyter aqui, ok? Então percebam aqui, pessoal, que o Jupyter Notebook, ele trabalha dentro do teu web browser diretamente, tá? Ele é bem tranquilo, bem fácil para a gente fazer a navegação aqui. Vocês podem trabalhar com a pasta raiz, onde ele foi instalado, e colocar seus arquivos de programação, né? Então você pode ir salvando, ele vai aparecendo dentro dessa pasta aqui. No nosso caso, eu acabei criando uma pasta chamada Minicursos, e dentro dessa pasta Minicursos, eu coloquei alguns arquivos que eu vou passar para vocês antes, porque eu acho interessante trabalharmos de uma forma um pouco separada, para não ficar um arquivo muito grande, trabalhando com várias linhas de código. Então eu fiz uma separação por tópicos, tá, de testes aqui, né? Mas quando vocês quiserem, por um exemplo, dentro dessa pasta criar um novo notebook, o que vocês podem fazer? Clicar aqui no New e aí Python 3. Então ele criou agora um novo notebook, nós podemos começar já a fazer toda a nossa codificação aqui. O que é interessante vocês entenderem antes da gente entrar no mini curso? Qualquer tipo de arquivo que vai ser salvo, ele tem um formato chamado .ipynb, tá? E para salvar esse arquivo, né, nesse formato, ele já é um formato padrão. Então a única coisa que vocês precisam fazer é modificar o nome aqui que vocês precisam. Então vamos colocar aqui teste, tá? Teste 1. Então eu estou colocando um novo nome para esse arquivo. Ele vai salvando a cada um determinado tempo, ele vai fazendo um salvamento automático, mas vocês podem também salvar com esse disquete aqui, o ícone desse disquete aqui, tá legal? Bem, coisas que eu acho interessante vocês entenderem antes do mini curso também. Toda a programação ele pode ser feito dentro dessa linha, certo? Hoje o notebook desse Jupyter, ele é bom porque você pode executar uma linha de código ou várias linhas de código. Então você consegue trabalhar com blocos definidos de código para aí então rodar aquele bloco de uma vez só, certo? Então acho que a maioria do pessoal já conhece, por exemplo, de outras linguagens, o print, né? O print é uma função que apenas imprime determinado valor na tela, seja um texto, seja um valor, alguma questão booleana, né? Então vamos, por exemplo, aqui colocar enemplo. Todo texto que nós temos em Python tem que ser entre aspas, tá? Pode ser entre aspas simples, aspas duplas, que o pessoal comenta, né? Aspas simples e duplas na programação. E para você rodar esse código aqui, existem algumas maneiras diferentes. O mais tradicional é utilizando esse ícone run aqui, ok? Então eu quis imprimir esse texto enemplo e aí ele teve um output que é logo aqui embaixo chamado enemplo, tá legal? Bem, o que acontece? A hora que eu dou esse run aqui, percebam que ele rodou o código, teve a saída do código e ele já criou uma linha embaixo, certo? Se eu fizer, por um exemplo, print 3 mais 2 e aí trabalhar um pouco com o atalho que eu acho mais interessante, eu posso, por um exemplo, dar um Ctrl Enter e aí o que ele faz? Ele só tem a saída, mas não cria nenhuma linha abaixo aqui. É como se você estivesse finalizando esse código ou vai editar códigos para cima, tá? Nessa parte superior aqui. Se eu mandar rodar novamente essa linha, porque eu tenho essa possibilidade, né? Então eu posso
dar um run aqui novamente nessa linha, ou nessa linha eu posso modificar o código aqui, em vez de ser enemplo, eu vou colocar aqui Python, e dar um Ctrl Enter, ele vai rodar e aí imprimir essa saída aqui Python, tá legal? Bem, uma outra possibilidade de você fazer rodar esses códigos aqui, se eu colocar, por um exemplo, Shift Enter, né, para rodar essa primeira linha, o que vai acontecer? Ele roda esse código e já pula automaticamente para a linha abaixo, certo? Então percebam que a hora que eu apertei Shift Enter, ele rodou essa linha e foi já, por exemplo, nessa marcação azul aqui, para a linha imediatamente abaixo, certo? Quando eu faço com o Ctrl e Enter, ele apenas roda e mantém a célula em análise aqui, ó, com essa marcação que é a primeira. Então, Ctrl Enter ele mantém, ele roda o código e mantém aqui. Shift Enter ele pula para a linha de baixo. E nós temos também o Alt e Enter, que é rodar o código e cria uma linha vazia de código imediatamente abaixo, tá certo? A gente vai acabar utilizando bastante esses atalhos durante o mini curso. Eu recomendo para vocês, até para dar um pouco de espaço desde o início, rodar várias vezes, né? Por um exemplo, colocar aqui Alt e Enter, já para abrir algumas linhas de código para facilitar um pouco o serviço de vocês. Tudo bem? Bem, o que é interessante a gente também verificar aqui é o seguinte. Percebam que quando eu clico aqui em qualquer parte desse campo da linha de código uma vez, eu sei que ele está selecionado porque ele tem esse periférico aqui que está marcado em azul, tá? Então, quando está marcado em azul, ele está no modo de edição de linha, mas não que eu possa editar o código, tá? Se eu começar a escrever qualquer coisa aqui, ele não vai aparecer nada nesse código, certo? Então, quando ele está azul, você pode editar que tipo de linha isso daqui será. O que eu quero dizer com isso? Quando ele está nesse modo aqui padrão, ele está numa linha de edição que você pode trabalhar com algum código e rodar determinado código, tá? Então, ele vai conhecido como um código de Python. Percebam o seguinte. Se eu der 2 cliques aqui, ele vai se tornar verde. Verde ele está no modo edição de campo interno. Então aqui sim eu posso trabalhar com qualquer codificação. Tá? Ok? Por que é interessante a gente também entender quando está azul e quando está verde? Quando ele está azul, você pode fazer algumas modificações e é interessante você trabalhar com esse Jupyter Notebook, que você pode deixar alguns textos explicativos em cima de alguns códigos. Da mesma forma que na maioria das linguagens você pode colocar algum comentário no teu código, que no caso do Python é um asterisco, tá? Desculpa, é um jogo da velha. O que vai acontecer? Se eu mandar rodar esse código, ele não vai ler esta linha aqui, porque é apenas um comentário sobre esse código aqui embaixo, né? Então ele só vai executar isso daqui. O meu código é isso daqui. Certo? Eu posso fazer isso aqui de outra forma, tá? Então vamos supor aqui nessa linha aqui de baixo, eu vou deixar no modo azul, vou clicar aqui fora, ele está selecionado apenas, não consigo editar nada aqui dentro por enquanto. E se eu clicar no botão M, tá? Percebam que sumiu esse campo aqui. Esse campo aqui ele me diz que eu estou trabalhando com uma linha de código. Quando ele some e eu faço qualquer edição aqui, e eu mando rodar, por um exemplo, Ctrl Enter, ele vai aparecer apenas um texto. Tá legal? Isso daqui é bastante interessante porque ele deixa um pouco mais explicativo e um pouco mais organizado o teu código. Tá? Tudo bem? Então isso daqui eu acho que seriam as coisas mais interessantes para vocês entenderem como que funciona o Jupyter Notebook para nós. Tá? Qualquer arquivo que você queira abrir no Jupyter que está salvo aqui, você pode ir em File, Open, tá? Então ele vai voltar para essa tela aqui, né? Nós tínhamos criado essa aba aqui já no mini cursos, porque quando a gente abriu o Jupyter ele acabou abrindo automaticamente. E podemos clicar por um exemplo, ó, que eu vou passar para vocês de início, o Python básico. Se eu mandar abrir esse arquivo, tá? Então vejam o formato dele aqui. Você pode salvar em outros formatos, tá? Não tem nenhum problema. E aí eu já deixei separado esses arquivos aqui, eu vou deixar disponível para vocês já com esses textos aqui. O que a gente vai trabalhar mais é com essa codificação, tá? Entre esses textos.
tá legal? E aí então isso daqui tudo pode ser editado, criado para facilitar a vida de vocês, tá legal, pessoal? Se vocês quiserem, por um exemplo, essa daqui era uma escrita, mas eu quero transformar essa linha, na verdade, num código novamente, o que acontece? Se ele está no modo azul, então eu posso digitar o que significa esse meu bloco aqui, se ele é um código ou é um texto, por um exemplo. Então, se eu colocar, eu apertei M, né, para transformar em texto, e agora eu posso apertar Y para ele transformar novamente em código. Então, se eu apertar um Ctrl Enter, o que vai acontecer? Ele não consegue entender, tá? Ele não disse que não foi encontrado esse objeto aqui, tudo bem? Então eu posso ficar fazendo isso, clico em M, e aí mando rodar, ele vai tornar um texto aqui, tá legal? Beleza, pessoal? Então eu espero vocês no mini curso e até quarta-feira então. Um abraço.